Oi, pessoal! O meu convidado é o empresário Marcelo Caloni. Há 22 anos, ele fundou o Grupo Caloni, pioneiro em gestão e distribuição de budget assertivo na publicidade para marcas de renome como a Disney, a Unilever, o McDonald's. O Grupo Caloni é responsável por distribuir as verbas de seus clientes com a maior precisão possível, com uma métrica que define com exatidão qual produto é ideal para determinada situação. Vamos falar sobre isso e também da trajetória de sucesso que o Marcelo construíra a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. O prazer é todo meu. Um oi para todo o seu público. É um prazer estar contigo hoje, viu? Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, antes de você utilizar o software de gestão de dados, como era identificar as melhores oportunidades de ações de marketing? Então, quando a gente... você pergunta assim, né, como que era... antigamente, né, quando o grupo foi fundado, a internet praticamente ela estava ali se iniciando dentro do mercado corporativo praticamente, né? Então nós não tínhamos o que hoje é o nosso carro-chefe, né? Que é a própria tecnologia, atrelada ao mundo digital. Então era algo bem mais complicado, né, do que da gente poder atuar. Então a gente sim, sempre trabalhou com uma gestão, isso foi algo sempre primário na empresa, só que desde 2014, 15, nós atrelamos a gestão à tecnologia, foi onde passou a virar o jogo, porque a gente começou a entregar contratos assertivos nas contratações, assertivos na distribuição de mídia, na integração de conteúdo, e isso acabou trazendo para o nosso cliente um menor custo, entendeu? Maior retorno, entregáveis muito mais tangíveis, né? Então a gente começou a ter um outro tipo de projeção de mercado, e aí se tornou uma necessidade para as marcas, para os departamentos de marketing, um suporte para agências, para produtoras. Aí, você é fundador do Grupo Caloni, como eu disse na abertura, há 22 anos, desde 2001, no mercado. Aí, quando você decidiu investir na ferramenta do software DBI Pro, quais foram os benefícios que você encontrou e como isso impactou no cotidiano da sua empresa? Os benefícios ele foi criado primeiramente para medir a audiência, a autoridade, a influência, a presença e a reputação digital da personalidade ou da mídia que tinha algum tipo de investimento, anúncio, um patrocínio, né, um investimento X. Então, primeiramente, foi com esse propósito. Então, assim, muitas marcas, elas encaravam assim, puxa vida, olha, tal personalidade, ela tem ali 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas que estão ali na rede dela. Então, significa que investir nela é totalmente promissor, né? E não. Por quê? Ela pode até ter isso, mas o importante é entender o que ela entrega com isso, né? Quem que é esse público? Qual o perfil desse público? O que que eles buscam, né? Como que este conteúdo vai conseguir chegar até eles? E o que que eles vão fazer com esse conteúdo, né? Então, assim, primeiramente o software foi construído para isso. Depois a gente foi acoplando e deixando esse software mais, né, como posso falar, mais munido, né, de informação, mais encorpado, aonde que a gente passou a entender, mas você vai colocar uma ação na praça, uma campanha na praça, quanto isso, a gente tem um raio-x dentro desse software, aí vai falar, como que o software vai validar para a gente essa sua publicação, esse seu vídeo, então ele acaba pontuando.
Então ele tem aí alguns dispositivos onde que ele acusa, de vermelhinho é quando ele acusa que está infringindo uma política, infringindo um direito autoral, né? Existe alguma palavra que está prejudicando a moral, ou tem algum indexo negativo em cima daquela publicação, tem alguma simbologia que, de repente, no Brasil, não tem problema, não tem, como posso falar, ela não vai ferir nenhuma política, não vai ofender ninguém, mas em outro país essa simbologia se torna um crime, entendeu? E aí, pelas redes ser de cunho mundial, né, e isso acaba negativando, e negativando o seu alcance diminui, isso atrapalha toda a linhagem de algoritmos, e por aí vai. Então, a ciência de dados, ela traz segurança para os negócios? Total. A ciência de dados hoje ela é a base de tudo. Quando a gente falar em lado promocional ou comercial, sem ciência de dados, não se deve fazer nada. Marcelo, como ser assertivo nos projetos de comunicação e marketing? Através de laudos. Sempre a gente trabalha em cima de 3 posições. Na pré-contratação, na própria contratação, que é quando se assina e a gente começa a trabalhar em cima daquele acompanhamento de toda a produção, e na pós-contratação, né? Então, assim, antes do cliente fechar, a gente já apresenta uma projeção para esse cliente. Então, ele já sabe exatamente o que ele vai ganhar, o que ele vai perder, o que pode acontecer, qual que vai ser a jornada, qual que vai ser a situação dessa campanha, aonde vai ser colocado isso, o que a gente pode esperar disso, né? Então, ele já recebe essa projeção. Quando ele vai ali para a contratação efetiva, a gente cuida do quê? De toda a parte da performance, do que realmente vai estar acontecendo. Desde uma gravação, desde uma publicação, né? E começa a monitorar isso. E esse monitoramento, que se refere à pós-produção, né, à pós-contratação, ela está totalmente direcionada nas métricas, que é o que a gente acaba colhendo, são os famosos entregáveis. Então nunca vai dar problema entre uma marca e uma personalidade, ou uma marca e uma mídia, porque ela já contratou sabendo o que pode acontecer. Eu sempre falo, para se vencer a ciência, só tem uma única pessoa que pode vencer a ciência, que é Deus, é acontecendo um milagre, entendeu? Muitos casos acaba acontecendo um milagre, mas a ciência ela é a nossa base jurídica, ela é a nossa base administrativa. A gente precisa de ter isso em comprovações, porque é o que a gente consegue contestar com o juiz, contestar com o cliente, contestar com uma personalidade, né? E o seu grupo, Marcelo, também é um gestor de talentos. Vocês têm como clientes a Sônia Abrão, que é jornalista, apresentadora, vou mandar até um abraço para ela, que ela já esteve aqui conversando comigo. Tem a Márcia Pio... Nossa, a Sônia é demais. Tem a Márcia Pelvezan, que é jornalista, editora da revista Tititi. Best friend, a Márcia é minha melhor amiga, você acredita nisso? Acredito. Ela também faz parte aí do seu grupo, o Jorge Luiz Brasil, da minha novela, que também já conversou comigo aqui no meu canal. Então, qual é o cuidado, Marcelo, que o seu grupo tem ao gerir talentos? O cuidado, a gente costuma trabalhar com 3 bases, tá? Primeiramente, as personalidades, sempre a gente acaba tendo, é diferente de uma marca, né? A gente acaba tendo um contato muito primário, né, com as personalidades. Então, a gente acaba desenvolvendo, fora o quesito profissional, um quesito totalmente pessoal, né? Mas só que eu costumo trabalhar em cima de 3 bases, onde muitas vezes a gente acaba se tornando um pouco chato nelas, né? Que uma é na parte da legalização dela. Então, quando a gente legaliza essa personalidade, a gente tem que deixar ela totalmente adequada no mercado para não ter nenhum processo de nenhum cunho, seja criminal, civil, enfim, por direito empresarial, independente do que for. Moralmente, né, a gente se apega muito nisso, porque toda personalidade ela tem uma vida social, ela tem os gostos pessoais dela, as opiniões dela, e isso a gente pega muito acirrado para que não seja distribuído nenhuma informação
que vai ferir um contrato, ou senão que vai causar um tipo de cancelamento. Aí você fala, puxa vida, mas cancelamento é a onda do momento. Eu entendo, é a onda do momento. Mas, quando você está falando de contratos atrelados, quando vocês têm um bloco, ou quando você tem uma negativa, uma não, né, várias, você acaba prejudicando aquele contrato. E aquele contrato, ele precisa o quê? Ter um fluxo. E isso prejudica totalmente o andamento de qualquer ação, né? E, por último, a regularização disso. O que regulariza isso? É você exatamente acompanhar essa personalidade desde o momento que ela foi contratada até o momento que a gente entrega para a marca tudo que foi acordado. Então, ela estando regular, ela nunca terá problema, e ela sempre será requisitada para novos trabalhos. Então, esses são os cuidados profissionais que a gente tem com os nossos cases, né? E fora isso, o carinho que eu tenho por todos eles. Marcelo, durante as pesquisas que eu fiz para a nossa entrevista, eu vi, nas entrevistas que você concedeu aos veículos de comunicação, eu vi muitas manchetes, muitas aspas desse modo. Marcelo Caloni, o gestor que revolucionou o mercado publicitário. Quando você escuta isso, qual é a sensação que passa para você? Essa revolução, a forma que colocam, eu não me posiciono dessa forma, tá? Mas se eu for te falar que eu sou o gestor que deu a segurança para o mercado publicitário, é a palavra que eu me definiria, né? Porque através do nosso software e da expertise dos profissionais que atuam no Grupo Caloni, é o que garante o sucesso de qualquer ação ou campanha publicitária que o mercado venha a executar. Então, talvez a revolução venha daí, que é, infelizmente, o que a mídia tradicional, os acordos publicitários tradicionais acabavam não tendo, né? Porque você investia e aí as métricas eram muito simplórias. E hoje a gente consegue entender exatamente aonde que essa campanha está indo, o que estão achando, quais são as métricas negativas, o que está indexando, o que está integrando, consegue entender o que foi o auge da campanha, o que foi a parte que o público não gostou, entendeu? Tudo está na nossa mão devido a essa tecnologia chamada DBI Pro. Talvez a revolução venha daí. Aí, antes de chegar a essa revolução, vamos conhecer um pouco da história do Marcelo na infância, na adolescência, no início de carreira. Você fez trabalhos voluntários, e nessa época dos seus trabalhos voluntários, você conheceu o mercado musical e fez trabalhos filantrópicos. Isso foi importante, Marcelo, na construção da sua carreira posteriormente? Total, Guilherme. É muito engraçado, tá? É assim, dentro das formações, dentro do que eu busquei, né, para minha vida, que eu sempre falo que é algo que estava lá dentro. A minha primeira negociação, por incrível que pareça, foi com 8 anos de idade. Meus pais estavam em um supermercado, chamado de Jumbão, ficava aqui na cidade de São Bernardo do Campo, onde eu moro, sempre morei, né? E tinha uma roleta imensa lá, né? E eu sempre fui muito apaixonado pela Xuxa, por N esquisitos, tá? E estava lá, né, um show da Xuxa que aconteceu no Pacaembu. Eu, sem meus pais desconfiarem, eu fui até essa roleta que tinha os promotores, inclusive estava um diretor do show lá, e comecei a negociar com ele, né? Falando que eu tinha uma equipe de palhaços, como que funcionava para participar, enfim, meus pais nunca nem sequer concordaram com isso em nenhum momento, né? Nem da minha área de atuação ou na área que eu desbravava desde muito novo, né? E aí eu consegui convencer ele dessa equipe de palhaço e ele acabou falando, ó, quando seus pais passarem, né, no caixa, você traga eles aqui que eu gostaria de conversar com eles. E aí eu virei para minha mãe, que sempre foi muito brava, muito tradicional, meu pai também, e eu falei, ó, o rapaz quer conversar com vocês. E aí ele pegou e falou, olha, eu estou liberando, né, umas entradas para o seu filho, mas eu quero fazer um convite especial para ele aqui, pedir palhaço dele,
fazer parte do show do Pacaembu, que era o show da Xuxa de Natal, o especial de Natal. E minha mãe chocada, mas chocada mesmo com o que ela estava ouvindo, acabou que, enfim, me levou, era uma semana depois, e acabou me levando. E lá eu acabei participando com todos os artistas, foi muito bacana. E quando a Xuxa desceu do helicóptero, eu sentei ali na beiradinha do palco e chorei durante 2 horas, praticamente. Não consegui atuar. Pra aí eu descobri que, assim, eu sou muito bom atuando com muitas personalidades, mas ela é uma das poucas que eu já tive várias oportunidades de interagir com ela em algum momento, e eu sou aquele cara que eu falei, se a Xuxa estiver passando na mesma calçada que eu só atravesso pro outro lado da rua e sigo, entendeu? É uma coisa realmente de fã. Então, esse foi meu primeiro feito, né? Dentro de uma negociação. Aí, depois disso, eu já sabia que eu já tinha essa habilidade. E aí eu montava alguns grupos artísticos e eu praticamente atuava dentro do setor social, dentro de orfanatos, dentro de campanhas, espaços que tinham crianças órfãos, que tinham vírus do HIV, ou se não, asilos, né? Ou se não, centros culturais de polos mais periféricos, e aí eu comecei a desenvolver esse trabalho que durou aí até os meus 14 anos. Com 14 anos eu apresentei meu primeiro projeto amador para um clube social. Então, quer dizer, se eu for contar no nível amador, desde os 8 anos de idade, alguma coisa eu tinha ali que não batia, né? Que a sua vida empreendedora começou aos 14 anos, apresentando projetos para organizações socioculturais. Aí eu queria saber quais projetos eram esses, por favor. Sim, então, assim, esses projetos sociais que a gente elaborava, ele tinha o cunho sempre em datas sazonais, né? Então era sempre numa Páscoa, em um Dia das Mães, em um Dia dos Pais, em um Natal, né? E então eu organizava, né, peças, né, musicais, onde que a minha relação muito grande dentro desse gosto, desse mercado que eu sempre admirei muito, e produzia pequenas cápsulas, né, e fazia essas apresentações em cima dessas organizações. E sempre levava, e sempre atrelava isso enfim, um tipo de presente, ou com um tipo de cestas básicas, ou se não, com parte econômica. E isso eu faço até hoje, dentro de um outro universo, tá? Isso acabou evoluindo, né? Por exemplo, em 2019 a gente se tornou signatário da ONU, devido a um projeto que foi encaminhado para eles de ageísmo, né? Referente ao preconceito contra a idade. E, então, atrelando esse projeto, com essa aprovação, a gente representando eles aqui no Brasil, a gente conseguiu agregar as 17 ODSs junto às empresas corporativas, personalidade, as mídias, né? Então eu não deixei esse lado social nunca morrer. E acredito que isso será pro resto da minha vida. E quando eu falo no projeto Mostra Cultural Americana, realizado por você em 2005, o que vem à sua memória neste momento? Foi um projeto, eu tive uma escola de artes, né? Uma escola que ela lidava exatamente com alguns quesitos artísticos que acaba surgindo personalidades do meio. Então, eu investi nesse projeto, nessa escola de artes, com o objetivo de oportunizar crianças e adolescentes que não tinham condições para adentrar a sua área artística, e formava elas com DRT e tudo, né? O objetivo era que elas se tornassem um profissional de mercado, né? E muitos deles acabaram atuando, acabaram participando, tiveram na época participações de muitas bandas, dupla sertaneja, tivemos aí a participação de alguns apresentadores de mercado, de mídia mais fechada ou de regional.
Então foi uma experiência bem bacana para essas crianças todas. Foi daí que surgiu as mostras culturais anuais, né? Se para tirar um registro profissional, você precisa ter atividades documentadas anuais, né? Então 5 anos de estudo é o que se conseguiria entrar com esse processo para se comprovar essas atividades, né? E a mostra cultural ela surgiu para isso. Então ela foi feita no total 4 mostras culturais e a última foi uma premiação. Lá no seu Instagram, eu peguei uma frase escrita por você, abre aspas. Não existe caminho certo para aquele que não sabe aonde ir, fecha aspas. Qual foi o caminho que você construiu, que você pode compartilhar conosco para construir a sua trajetória de sucesso? Eu vou te dizer, é algo bem particular. Eu acho que todo mundo consegue chegar onde quer chegar se souber a sua verdade, independente dela qual for, tá? Se você sabe a sua verdade, você chega onde você quer, porque você está muito bem resolvido. Então eu digo que essa é uma resposta muito, muito íntima e acredito que isso foi o que me levou a estar aqui. E valeu a pena quando você olha para trás? Todas as dores, todas as lágrimas, todos os esforços, tudo que você possa imaginar. Demorou, o processo não é fácil, tá? É uma escada. E é uma escada que, infelizmente, a gente está propício a cair toda hora, né? Mas quando você entende que você construiu alicerces, isso começa a se tornar mais fácil. E aí é um degrau de cada vez sempre e as coisas vão acontecendo da melhor forma. Mas, repito, o diferencial é ser a sua verdade. É uma escada que você sobe todos os dias. Não pode, em hipótese alguma, ficar na zona de conforto. Jamais. Na vida, assim, quem fica na zona de conforto sai do mercado. Tá? Até mesmo porque hoje nós estamos aí vivendo no mercado digital. Né? Já está entrando uma inteligência artificial. E amanhã é o metaverso. Entendeu? Não dá para ficar parado, né? Nada é estagnado. A gente está em constante evolução. Marcelo, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza e disponibilidade por ter parado seus compromissos e ter falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Deixo aí um abraço para todo o seu público e obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado, Marcelo, e a você que assistiu esta entrevista, um agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!